a vida de Jesus. Vamos falar sobre Jerusalém. E nós vamos ler o texto lá de Mateus que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos com uma galinha junto aos teus pintinhos, deixando das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta, já não vivereis até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. O texto de Lucas, ele é similar a esse, que está em Lucas 13, 34 e 35. E diz que Jesus chegou à cidade de Jerusalém e estava no Monte das Oliveiras. Abaixo estava o vale de Cedron e adiante dele Jerusalém. E o texto de Lucas diz que quando Jesus viu isso, essa vista que nós estamos vendo hoje, é claro que no tempo dele não estava assim, né? Tão urbana como é hoje, tinha muito menos prédios, mas diz que Jesus chorou quando olhou. E a continuidade da mensagem de Jesus está no capítulo 24 de Mateus. E lá ele fala sobre o sermão profético, fala sobre o princípio das dores e fala sobre a grande tribulação. O contexto continua com o sermão profético. No texto original, nos pergaminhos, não existe referência de capítulos e versículos. Os capítulos servem para nós nos situarmos. Mas a Bíblia verdadeira, os originais, não é dividida em capítulos e versículos, são escritos. E que depois foram divididos para a gente poder encontrar melhor. Pense na luta. Uma hora vai, uma hora não vai. No capítulo 24, Jesus ainda está no Monte das Oliveiras, que é famoso, né? Os discípulos estavam vendo o templo, aonde hoje existe uma mesquita. O templo era assim, ó, chamada com a cúpula de ouro, chamada Mesquita de Omar. No lugar daquela mesquita existia esse templo. Isso é uma foto daquele templo. Vejam bem, eles são donos da cidade, donos do país, e ainda aceitam que essa mesquita aí, ó, esteja no principal local de culto deles, aonde só existe hoje o Muro das Lamentações, que todo mundo já ouviu falar, que é esse aqui, ó. Quem vai lá, coloca, não tem uns buraquinhos para você colocar os motivos de oração, né? E Jesus olha com os discípulos e vê o esplendor do templo. Os discípulos ficam impressionados com a beleza do templo e Jesus disse: não olhe para isso, porque não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus começa a fazer previsões a respeito do futuro. Ele começa a contar uma história que culminaria com a dispersão dos judeus em todo o mundo. E nós vamos contar um pouco dessa história. Eles já haviam sido espalhados com Nabucodonosor no ano 586 a.C. Mas as coisas agora ficariam mais sérias. Essa é uma pintura que retrata essa tomada de Nabucodonosor. Há algumas profecias muito duras de Jesus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E por causa dessa rejeição, eles receberam um juízo terrível, os judeus. Porque naquela terra ele foi julgado, foi sentenciado, foi declarado culpado e foi executado. Os judeus gritavam: crucifica-o! Pilatos dizia: eu não vejo mal algum nele. E eles gritavam: crucifica-o! E que seu sangue caia sobre nossas cabeças e sobre as cabeças de nossos filhos. E aí começa uma história muito triste. Mais uma vez eu digo para vocês: cuidado com o que nós falamos. Nós temos que ter muito cuidado com as palavras que saem das nossas bocas. Os judeus, enquanto eles mandavam crucificar Jesus, eles diziam: crucificam, e que o sangue desse homem caia sobre as nossas cabeças e mais, sobre as cabeças de nossos filhos. Hoje nós vamos falar sobre profecias bíblicas cumpridas e profecias bíblicas que ainda estão por cumprir com relação ao povo de Deus e à cidade de Jerusalém. Em Lucas 19:41, Jesus chorou.
E no versículo 42, Jesus fala sobre a cidade de Jerusalém. Ele diz assim: pois chegarão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão os cercos, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Os judeus, eles não aceitaram a Jesus. Os judeus, então, eles não aceitaram Jesus Cristo como o Cristo prometido. Apesar de Jesus ter entrado no templo, ter coberto a cabeça, ter lido o texto de Isaías que fala exatamente sobre ele, Jesus, e no final da leitura ele disse: hoje está cumprida a palavra de Deus. Eles não compreenderam e não aceitaram a Jesus como Salvador. É importante, fundamental, reconhecer a oportunidade da visitação de Deus. Jesus olha para Betsaida, Cafarnaum, e ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem feito os milagres que foram feitos em ti, há muito tempo teriam se arrependido. Porquanto te digo que no dia do juízo final haverá maior rigor para ti do que para Sodoma e Gomorra, porque não reconheceram o tempo em que Deus os visitou. É o tempo em que Deus bate a porta, o tempo que Deus chama, o tempo em que Deus se mostra e o povo se faz de surdo, e o povo endurece o coração, e o povo se preocupa com outras coisas, e Deus diz: porque eu clamei e tu não me ouvistes, tu também clamarás e eu não te ouvirei. É hora de nós reconhecermos a visitação de Deus. É hora de nós reconhecermos que esses dias estão acabando. Lá em Lucas, uma multidão seguia Jesus e eles batiam no peito e se lamentavam. Quando Jesus estava na Via Crucis, aí uma multidão que seguia Jesus chorava, batia no peito. Jesus estava lá na Via Crucis, exatamente assim, levando a cruz, todo ensanguentado. A sua imagem não é aquela pintada pelos artistas. Ele tinha sido espancado. As mulheres olhavam para ele e choravam e se lamentavam. E olha o que Jesus disse para elas: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros cobre-nos. Jesus estava falando de um tempo futuro. Jesus estava falando em que viria um tempo muito difícil sobre aquela gente. E foi o que aconteceu no ano de 66 depois de Cristo. Uns 30 e poucos anos depois da crucificação de Jesus. Os filhos daquelas mulheres que choravam por Jesus estavam adultos e eles estavam em Jerusalém. Vespasiano invadiu a cidade e tomou conta de tudo, assim como Jesus tinha dito. Nero morreu e depois morreu Galba, seu sucessor, e Vespasiano foi declarado imperador e enviou seu filho Titus. Então Titus, essa é uma pintura dessa invasão, ele chega a Jerusalém, cerca Jerusalém por 3 anos, e durante 3 anos ele fez um cerco e não deixava nada entrar na cidade. E a fome se estabelece. Há uma narrativa de Joséfo, na qual ele conta que uma mulher matou seu filho e comeu o filho. Tamanha era a fome e a falta de esperança. Dizem que eles engoliam pedras preciosas para mais na frente se salvarem com as pedras, fazerem negócio. E diz que isso também aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E Jesus diz: ai das grávidas, ai daquelas que amamentaram. Há relatos históricos que dizem que não sobraram árvores nas imediações de Jerusalém, pois Tito fez 7 quilômetros de cruzes de judeus crucificados ao redor da cidade. Por que Jesus morreu na cruz? Porque todo aquele, sabe quem morria na cruz? A cruz era a sentença que um juiz dava, a pior delas. Era para o pior bandido, para o pior bandoleiro, para o pior assassino, para aquele que fazia, como se diz, sedição, que fazia levante do
do povo contra os governantes era para as pessoas de pior espécie. É como hoje em alguns países existe a pena de morte. Quando eles acreditavam que a pessoa não tinha como recuperar, então eles faziam exatamente isso, eles crucificavam a pessoa. Por isso que Jesus foi colocado na cruz. Ele foi considerado uma pessoa da pior espécie. Ele não queria destruir o templo, mas os soldados romanos incendiaram as muralhas da cidade, incendiaram parte do templo, e o ouro que estava nas paredes do templo desceu para as camadas inferiores. E para tomarem o ouro para si, eles destruíram o templo. Sabe por que é que não existe mais aquele templo em Jerusalém? Só tem aquele muro? Por causa disso. Eles tocaram fogo, o ouro todo desceu. Então, para saquear, eles quebravam tudo, que é para pegar o ouro que estava ali nas partes mais camadas inferiores. E para tomarem o ouro para si, destruíram o templo completamente, ao ponto de não sobrar pedra sobre pedra. Essa é a história. E aí o sangue de Jesus caiu sobre a cabeça dos judeus, quando eles mesmos disseram que o sangue dele caia sobre nós. Em todo o país morreram 1 milhão de judeus assassinados. Depois, 97 mil foram vendidos como escravos para morrerem nos teatros de Roma. Jesus tinha dito que se vier alguém dizendo que é o Cristo, não vá após ele. Não siga aquele que diz que é Cristo Messias. No ano de 132, um sujeito chamado Bar Kokhba foi declarado pelo sumo sacerdote como sendo o Messias. Uma multidão de 600 mil judeus se levantaram contra as tropas romanas e foram destruídos, exterminados pelo imperador Adriano. Adriano destruiu a cidade e proibiu os judeus de habitarem em Jerusalém. Ele trocou o nome da cidade de Jerusalém por Aélia Capitolina e ele a tornou uma cidade pagã. Os judeus foram espalhados por todo o mundo e esse acontecimento ficou conhecido até hoje como a diáspora. Muita gente me pergunta, pastora, por que esse negócio com os judeus? Por que os judeus é chamado de povo de Deus? Por que os judeus hoje? Eu estou explicando uma parte da história dos judeus. O que é a diáspora? Os judeus, eles foram espalhados por todo mundo conhecido. Está vendo isso aqui, ó? O símbolo da estrela de Davi? Eles foram espalhados, todo mundo acha que a Segunda Guerra Mundial, em que houve aquela exterminação em massa dos judeus, foi a primeira vez, não foi não. Eles, quando Jesus estava na cruz, eles disseram que o sangue dele caia sobre nós, se esse homem for o Messias. E foram mais longe, que caia também sobre os nossos filhos. E por muitas vezes, eles quase foram exterminados. A diáspora judaica, chamada em hebraico, né, galo, exílio, refere-se a diversas expulsões forçadas dos judeus pelo mundo e da consequente formação das comunidades judaicas fora do que hoje é conhecido como Israel, partes do Líbano, da Jordânia, por 2000 anos. É o tempo exato em que eles disseram que o sangue desse homem caia sobre nós. A segunda diáspora aconteceu muitos anos depois. Em 70 depois de Cristo, os romanos destruíram Jerusalém e isso acarretou uma nova dispersão ou diáspora, fazendo os judeus irem para outros países da Ásia Menor ou sul da Europa. As comunidades judaicas estabelecidas nos países do leste europeu ficaram conhecidas como Askenazi, ou seja, netos de Noé. Os judeus do norte da África, que são os sefardins, eles migram para a Península Ibérica, Portugal e Espanha, e por isso é que nós somos chamados Moreira, Matos, Oliveira, porque quando eles chegam nesse lugar, eles foram rebatizados. E aí eles tomaram os nomes que nós temos hoje: Oliveira, Matos, Moreira e muitos outros por aí. Eles expulsos
lá pelo crescente cristianismo do século XV, então eles migraram para os Países Baixos, Balcãs, Turquia, Palestina, estimulados pela colonização europeia, eles chegaram ao continente americano.